Gravação iniciada. Retomando os trabalhos da sessão do dia 10 de fevereiro de 2021, vamos julgar o item 68 da pauta, recorrente Rede União de Rádio e Televisão. Relator Paulo Henrique. Ok. Processo de recurso voluntário também, em relação à manifestação de conformidade, decisão da RJ que julgou a manifestação de conformidade improcedente. E aqui se trata de um pedido de restituição de valores relativos a despesas com veiculação obrigatória de propaganda eleitoral e partidária gratuita, tá? Do ano de 2004, no montante de 4.187.000. Por meio de despacho decisório, de folhas 26, o pedido da recorrente foi indeferido por ausência de previsão legal para restituição dos valores pleiteados, já que existe nessas leis 9.096 e 9.504 a previsão de uma compensação fiscal, né? Mas essa compensação se daria por meio da exclusão da base de cálculo do IRPJ, conforme estabelecido nos decretos aí citados. Vai apresentar, então, manifestação de conformidade, no qual a recorrente sustenta o direito ao ressarcimento integral das referidas despesas, e não apenas a dedução do percentual previsto nos decretos regulamentadores. Argue a ilegalidade dos referidos atos normativos que teriam extrapolado o poder regulamentador, restringindo o direito que lhe teria sido otorgado, permitindo a recuperação de apenas 20% das despesas realizadas. Invoca por analogia a situação tratada no RESP 586392, que cuida de crédito presumido de IPI, o qual teria sido indevidamente restringido pela IN SRF 2397. Defende a aplicação da prescrição decenal para o pedido de restituição formulado e, por fim, pugna pela aplicação do artigo 74 da Lei 9.430 para o aproveitamento do crédito em discussão no presente processo. As folhas 62 a 68 foi trazida aos autos notícia acerca do trâmite perante a segunda vara federal da seção judiciária do Acre do mandado de segurança número tal, em trâmite, não tem esse em trâmite, que versa sobre concessão de efeitos suspensivos à decisão administrativa proferida nos presentes autos em relação a compensações realizadas pela recorrente com o crédito aqui pleiteado. Referido processo judicial, portanto, não apresenta qualquer óbice ao andamento desse processo administrativo. O Acórdão de primeira instância destacou-se inicialmente a impossibilidade, por ausência de competência, do julgador administrativo afastar a aplicação dos decretos sob o fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Em relação ao mérito da discussão, apontou que a compensação prevista no artigo 74 está restrita a créditos referentes a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, ou receitas não administradas, porém recolhidas por meio de DAF ou GPS, não abarcando, portanto, perdas pela veiculação obrigatória de propaganda eleitoral e partidária, as quais igualmente não são passíveis de restituição, posto que a legislação especifica a compensação fiscal aplicável mediante a dedução da percentual de base de cálculo do IRPJ. Especifica, a compensação fiscal aplicável mediante a dedução da percentual da base de cálculo do IRPJ. Finalmente, apesar de se reconhecer que a discussão acerca da prescrição não é aplicável ao presente caso, por tratar de restituição de valores pagos a título de tributo, fez-se a ressalva de que o entendimento da Receita Federal seria no sentido da aplicação do prazo de 5 anos contado do pagamento indevido ao maior. Eu transcrevo a ementa. Pois a ciência, a recorrente apresentou recurso voluntário, repisando as alegações expostas na manifestação de conformidade, refutando que as disposições dos decretos acima mencionados tenham sido ratificadas pela edição da Lei 12.350, porque isso é afirmado na decisão da DRJ, tá? Pelo contrário, haveria a confirmação da ilegalidade das restrições contidas nos atos infralegais. As folhas 123 e 138, informações acerca do proferimento de sentença denegatória no mandado de segurança acima referido, no relatório. Posso prosseguir? Sim. Tá, então, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade e toma conhecimento. Do mérito. A questão posta nos presentes autos não desafia grande controvérsia. A legislação relativa ao tema é bastante explícita e os argumentos da recorrente foram enfrentados com bastante pertinência nas decisões administrativas anteriormente proferidas. No artigo 52, parágrafo único da Lei 9.096, previu-se compensação fiscal, entre aspas,
as emissoras de rádio e televisão pela cedência do horário gratuito previsto. Cedência, não sei porque eu pensei aí não, mas tudo bem, vou botar a seção, tá? Do horário gratuito previsto naquela norma para a veiculação de propaganda dos partidos políticos. Semelhante disposição consta do artigo 99 da Lei 9.504, em relação ao horário gratuito para a veiculação de propaganda eleitoral. Em ambos os dispositivos legais não se estipulou a forma pela qual se realizaria a referida compensação, nem o seu percentual em relação aos efeitos financeiros e econômicos suportados pelas emissoras. E aí eu transcrevo os referidos artigos. Coube, portanto, ao Poder Executivo regulamentar a compensação fiscal, conforme previsão que já constava no artigo 80 da Lei 8713 de 1993. Nesse sentido, no ano de 2004, ao qual se refere o crédito alegado pela recorrente, a questão era regulamentada pelas disposições dos decretos 356 de 2000 e 3786 de 2001, em cujos artigos 1º se estabelece respectivamente, e aí eu transcrevo também os artigos 1º. Essa dedução era feita por um percentual, tá? E a dedução era feita da base de cálculo do IRPJ. A opção do ente regulamentador, portanto, como já ocorria desde o decreto número 1796 de 96, foi que a compensação fiscal prevista no texto legal consistisse em dedução da base de cálculo do IRPJ de parcelas dos valores que poderiam ser oferidos pelas emissoras de rádio e televisão com a comercialização dos espaços cedidos gratuitamente para a propaganda eleitoral. E aqui é necessário que se deixem expressas, então, algumas premissas que fulminam as pretensões da recorrente. No texto legal não se prevê que haverá o ressarcimento ou compensação integral das despesas ou dos valores que as emissoras deixariam de arrecadar em decorrência da veiculação das propagandas gratuitas. No texto legal não se prevê que a compensação fiscal se dará por meio de restituição, ressarcimento ou compensação com tributos, nos moldes estabelecidos pelo artigo 74 da 9430. A restituição prevista no artigo 165 do CTN se refere a valores pagos a título de tributo. Compensação de que trata o artigo 170 e o artigo 70 da Lei 9.430 se refere a créditos relativos a tributos. Os decretos regulamentadores especificam o modo e valor da compensação fiscal prevista em lei. E, por fim, ao julgador administrativo, por estar subordinado hierarquicamente ao Presidente da República, não é lícito afastar a aplicação de decretos sob o fundamento de contrariedade à lei, uma vez que tal competência é exclusiva do Poder Judiciário. Não é outro entendimento prevalecente há muito na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir. E aí eu trago uma decisão do... Não é em resp, tá? Mas decisão do STJ relativa ao tema. Na mesma linha, a jurisprudência do CAF é unânime no sentido da limitação da compensação fiscal aos termos dos decretos regulamentadores. E aí eu também trago a ementa de duas decisões. Uma dessa turma, né, do relator conselheiro Alberto, e uma da turma 1401. O fato de, por meio das leis 13.034 de 2009 e 12.350 de 2010, o detalhamento da forma de cálculo e modo de realização da compensação fiscal em discussão passar a ser veiculado diretamente no texto legal, não evidencia qualquer vício dos decretos anteriormente editados, como explicitado, na ausência das disposições legais, válida a regulamentação pelo Poder Executivo. Desse modo, acertado o não reconhecimento do direito creditório invocado pela recorrente. Todo exposto pode por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Alguma divergência? Todos de acordo? Então, item 68, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Item 69, recorrente Santander S.A. Relator Paulo Henrique. Vamos lá. No final 80, né? Isso. Aqui também é Decomp. Compensou
suposto pagamento a maior que o devido a título de estimativa mensal do CSLL em relação ao período de abril de 2004, com débito de sua responsabilidade. O despacho eletrônico não reconheceu o direito creditório, porque o pagamento estava totalmente alocado a débito confessado pela recorrente. A recorrente apresentou manifestação de conformidade, na qual alega que realizou recálculo do valor devido e não teria realizado a retificação da DCTF correspondente, e então pugnou pela retificação de ofício e pelo reconhecimento do crédito compensado. Desta primeira instância, esclareceu-se inicialmente que, à luz da legislação vigente, a retificação da DCTF deveria ter sido realizada pela própria recorrente. Notou-se, contudo, que o cerne da questão posta nos autos não seria a retificação, mas a comprovação do crédito compensado. Assim, uma vez que a recorrente não teria trazido aos autos documentos comprobatórios do suposto pagamento a maior que o devido, não seria possível o reconhecimento do direito creditório e a homologação da compensação. Pois a ciência foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente reitera o já alegado na manifestação de conformidade, porém indica que o conteúdo da ficha 16 da DIPJ corroboraria o valor efetivamente devido a título de estimativa de CSLL em abril de 2004. Invoca ainda o dever de ofício da autoridade administrativa de averiguar a existência do crédito pleiteado, que justificaria a conversão de julgamento em diligência. A despeito disso, teria juntado aos autos balancete COSIF, que demonstraria a existência do seu direito creditório. Rogou ao final pelo reconhecimento do crédito com homologação da compensação declarada, subsidiariamente pela conversão do julgamento em diligência. O recurso preenche todos os requisitos, toma conhecimento. Crédito compensado. Questão posta nos autos diz respeito à comprovação do direito creditório utilizado pela recorrente na compensação realizada, mais precisamente a comprovação do valor efetivamente devido a título de estimativa de CSLL, período de abril de 2004. A recorrente alega que o valor devido, conforme informado em sua DIPJ, apresentada em 30 de junho de 2005, seria 213 mil e não 314, como confessado por meio do DCTF e recolhido. Com a manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou apenas a planilha de folha 9 na tentativa de evidenciar o seu direito creditório, de modo que é absolutamente correta a decisão de primeira instância ao considerar que não houve a comprovação do crédito compensado. É infundada a resignação da recorrente com o fato de os julgadores ACO não haverem realizado a conversão do julgamento em diligência no sentido de apurar a existência ou não do seu direito creditório. Para lembrar, eu trago o artigo 16, dizendo que ele tem a obrigação de trazer as provas que possuir, cito o artigo 373 do CPC também, que o ônus da prova é dele. Ou seja, era da recorrente o ônus de comprovar com todos os elementos de prova à sua disposição, liquidez e certeza do suposto direito creditório, invoca o artigo 170, então. A partir das provas apresentadas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias, como se prescreve no artigo 29 do Decreto 70.235. Nos casos dos autos, as provas apresentadas foram de pobreza franciscana, não havendo por que repreender o julgador pela não conversão do feito em diligência. Com recurso voluntário, a recorrente acrescenta parte da DIPJ relativa ao calendário em questão, na qual se observa que o valor da CSLL devida por estimativa em relação ao período de apuração de 2004, abril de 2004, é de 213, e que o valor supostamente recolhido a maior em relação ao citado período de apuração, aparentemente não foi levado ao ajuste no encerramento do ano calendário. Mais uma vez, contudo, nenhum elemento de prova contábil ou fiscal hábil a comprovar o valor efetivamente devido por estimativa em relação ao período de apuração de abril de 2004 foi juntado aos autos. Recorrente se limita a juntar o balancete de folha 71 a 78, supostamente levantado em 31 de maio de 2004, no qual se constata o lançamento a débito da conta 1888450 e tal, no valor de 314 mil. Só comprova o pagamento que ele fez. Ora, tal documento apenas corrobora o valor recolhido, ponto sobre o qual não recai dúvidas. A questão é a necessidade de comprovação por meio de documentos hábeis e idôneos do montante efetivamente devido, aquele confessado pela recorrente em DCTF ou aquele posteriormente informado em DIPJ. Observe-se que, ao contrário do sustentado pela recorrente, o valor constante da DCTF possui a natureza de confissão de dívida, conforme artigo 5º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 2.124, enquanto o conteúdo da DIPJ é meramente informativo. A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela recorrente não comprovam o valor devido a título estimativo em relação a abril de 2004, nem a liquidez e certeza do crédito compensado, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Não é possível, ademais, suprir-se a inação da recorrente em relação ao seu ônus de provar o direito creditório alegado por meio da realização de diligência, a qual, como já esclarecido, serve para formar a convicção do julgador, quando este entender necessário, à luz das provas apresentadas. Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Fala, Flávio. Ô, Paulo, a DPJ o valor tá certo, né? Oi? Na DPJ o valor tá, assim, tá o que ela fala que devia, né? A DPJ está batendo com o valor que ela disse que devia, né? Mas ela não traz nenhum elemento, ela não retificou a DCTF, né? E não traz nenhum elemento de prova de qual seria esse valor devido. Ela traz um suposto elemento contábil lá, mas que se refere ao valor que ela recolheu, né? Isso ninguém discute, não entendi, mas enfim, Acho que a DPJ é original, você falou que parte, né? Não é nem integral, né? É, isso. É só a ficha que espelha. Não dá nem pra saber se ela é original, né? Paulo, você não falou aí que o valor que ele trouxe para a DIPJ era o valor a maior, que era o que ele pagou? Não, foi do lançamento contábil, que comprova que ele pagou aqueles 314 mil que ele fala que pagou a mais. Pelo que eu entendi, foi isso, não foi, Paulo? Isso. Tá certo, eu me equivoquei. E o que foi a justificativa dele para essa diferença? Não fala nada, né? Só fala que fez recálculos, né? Recalculou e esse balancete COSIF também não demonstra nada. Não, o balancete COSIF é justamente... Oi? É justamente isso, é só mostrando o lançamento do pagamento no mês seguinte. O pagamento é maior, né? Supostamente é maior. Vamos combinar que esse é um banco, né? Ele tem estrutura para apresentar coisa melhor, né? Ô, presidente, mesmo com o poste do contribuinte aí, eu manter uma coerência, eu acho que a DPJ dá um cheiro ali de crédito, eu votaria em converter o julgamento em diligência. Mas, ô Flávio, dá para ver se ela é original, pelo menos? Um pedaço da DPJ? O cara põe uma folhinha lá, no processo não é original. Não, mas é retificadora? Eu não sei. Flavinho, o cara nem explica qual é o motivo. Vai baixar a diligência, uma coisa que ele não produziu nada. O cara, inclusive, para pedir diligência, o decreto 7235 é claro, ele tem que descrever os quesitos. Não, isso é perícia. Não, para diligência também. Para diligência também, o artigo 18 ele só não tem que declinar o nome do perito, mas ele manda dizer o que ele quer da diligência. Tudo bem, a gente pode fazer de ofício, mas o cara não explica nenhum motivo do indébito, cara. Se o cara tivesse explicado o que foi e trazido da DPJ, tava lá, mas o cara se dá o trabalho de explicar a causa de pedido. Me convenceram. Só verificando aqui, é original, né? A DIPJ, né, Paulo? Eu vi aqui. Eu não lembro, eu confesso que eu não lembro. Não é verificadora, não. Pelo menos que está aqui. Difícil. É original. Mas ela tem a capa de entrega aí para saber que é original? Diz aqui que é declaração retificadora, não, né? A data de entrega eu acho que eu coloco aí no voto, se eu não me engano. 30 de junho de 2005. Ô, presidente, eu não vou polemizar esse assunto. Eu acho que existe um certo cheiro aí, mas... Mas você que sabe, o voto é seu. Vocês estão querendo me bater aí, mas eu vou manter uma coerência nesse processo de compensação. Você vai propor a diligência? Parece que está bem mal incluído mesmo. Alguém mais acompanhar a divergência? Do Flávio? A maioria de votos sem negar provimento ao recurso. Nós temos o relatório do voto do relator, vencido o conselheiro Flávio, que propunha a realização de diligência. O processo seguinte é exatamente a mesma coisa, só que é IRPJ, tá? Mas é o mesmo período, ele traz também só o documento do pagamento. Posso repetir? Então, item 69, maioria de votos negar provimento ao recurso, vencido Flávio. Votou pela diligência. Item 70,
Mesmo resultado. Item 71. Esse é o ILL. Que as crianças não sabem o que é. Tirem as crianças da sala. Eu gostei. Eu fiquei bem feliz de não conhecer, porque às vezes eu me sinto tão velha. O mais assustador é que ainda tem contencioso sobre ILL, não é nem quanto tempo que ele... Nossa, eu também fiquei muito assustador. Vamos conheço a história. Mas esse não é o primeiro caso de ILL que a gente pega aqui na turma, não. Não. Aqui também, o DECOMP também, a decisão do DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, tá? São vários DECOMPs por meio das quais o contribuinte compensa suposto crédito decorrente do processo judicial apontado aí, no montante atualizado à data da primeira compensação de 3.377.000, com débito de sua responsabilidade. A recorrente foi intimada a apresentar diversos documentos relativos ao referido crédito e processo judicial, atendendo na forma dos documentos de folhas. Por meio do despacho decisório, as compensações declaradas nas DECOMPs não foram homologadas, uma vez que se considerou que a decisão judicial exarada nos autos invocados, esse processo aqui, gente, vocês vão ver que é interpretação da decisão judicial, tá? Interpretação do direito que foi reconhecido ao contribuinte. Não foram homologadas, uma vez que se considerou que a decisão judicial exarada nos autos invocados reconheceu a recorrente apenas o direito de deduzir a despesa de correção monetária, referência IPC-BTNF de 1990, na apuração do lucro real de 1991, mas não estendeu o referido direito à apuração do imposto sobre o lucro líquido, ILL, de modo a tornar indevido o pagamento destinado à quitação desse imposto. Pois a ciência da referida decisão foi apresentada a manifestação de conformidade de folhas, na qual a recorrente alega que propôs a ação judicial autuada sob o número tal, com o objetivo de deduzir a parcela da correção monetária, diferença IPC-BTNF, de forma integral e imediata das demonstrações financeiras de 1990, com reflexos no IRPJ, CSLL e ILL. Com total provimento da demanda, passou a aproveitar-se dos créditos decorrentes de pagamento indevido ao maior a título de ILL. Diferentemente do que constante da decisão recorrida, o Poder Judiciário autorizou que a recorrente deduzisse imediatamente a correção monetária na apuração de suas demonstrações financeiras. A correção monetária referida na decisão judicial é aquela prevista no artigo 3º da Lei 8.200 e aplicável ao IRPJ, à contribuição social e ao ILL. A decisão judicial afastou as restrições para a dedutibilidade da correção monetária em questão no prazo estabelecido no inciso 1 do dispositivo acima citado, ou seja, no período de 4 anos. O IRPJ, a CSLL e o ILL guardam estreita relação de causa e efeito, já que a obrigatoriedade de recolhimento dessas ações estão condicionadas à apuração de lucro, pelo que, ainda que se entenda que a correção monetária em questão se refere apenas ao IRPJ, deve ser reconhecido o crédito invocado. Não existe vedação legal a que a parcela da correção monetária correspondente à diferença entre IPC e BTNF seja deduzida na apuração do lucro líquido, de modo que a restrição contida no artigo 41 do Decreto 332/91 ofenderia ao princípio da legalidade e implicaria inconstitucional criação indireta de tributo, com ofensa ao conceito de renda previsto no artigo 43 CTN e artigo 153, inciso 3 da Constituição. Por fim, seria inconstitucional qualquer cobrança de ILL baseada no artigo 35 da Lei 7713 de 88, conforme Resolução 82 de 1996. Decisão de primeira instância, rejeitou-se inicialmente o argumento de que a inconstitucionalidade do artigo 35 e a Resolução 82 do Senado, que afastou a cobrança de crédito fundado naquele dispositivo, acarretaram ser indevido o ILL, de modo a ser reconhecido o direito creditório correspondente ao valor recolhido a tal título. A razão, para tanto, é o decurso do prazo de 5 anos, contado desde a data da extinção do crédito tributário por meio de pagamento. Considerou-se prejudicada a análise da alegação de inconstitucionalidade e legalidade por ausência de competência do julgador. Concluiu-se que a decisão proferida no processo judicial invocado não afastou a restrição contida no artigo 41 do Decreto 332, mas apenas aquela constante do artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.200, de modo que não é passível de reconhecimento o crédito pleiteado pela recorrente.
Manteve-se, portanto, espaço decisório da autoridade administrativa, não homologando as compensações realizadas. Pois a ciência, recurso voluntário, reitera basicamente o teor da manifestação de inconformidade. Ok? Recurso tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e toma conhecimento. Os limites da decisão judicial. Conforme relatado nas declarações de compensação sob análise no presente processo, a recorrente compensou o suposto crédito decorrente do processo judicial final 55-9. Cabe, portanto, em primeiro lugar, análise do conteúdo da decisão proferida naqueles autos, pois parte da controvérsia a ser sanada diz respeito à divergência de entendimento quanto a tal aspecto. Os documentos apresentados pela recorrente em atendimento à intimação da autoridade administrativa, observa-se que em 5 de junho de 1992 houve o ajuizamento por ela, então denominada Banespa S.A., de ação declaratória sobre o número 114.1, na qual se pugnava pelo reconhecimento do direito de, e aí eu transcrevo, efetuar a compensação da parcela de que trata o artigo 3º da Lei 8.200, no exercício 92, para fins de imposto de renda e seus efeitos relativamente ao imposto de renda sobre o lucro líquido e contribuição social sobre o lucro. Observe-se que a causa de pedida recorrente no referido processo era a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 8.200, bem como a ilegalidade e a inconstitucionalidade dos artigos 39 e 41 do Decreto 332. Para maior esclarecimento da questão, transcrevo os referidos dispositivos normativos. Tá? Então, o artigo 3º, ele falava justamente acerca dessa parcela da correção monetária, né, que ela deveria ser deduzida em 4 anos a partir de 1993, a razão de 25% por ano. E os artigos 39 e 41, o 39 tem a ver também com isso, e o 41 ele limita, ele diz que essa dedução aí ela não vai influir na contribuição social e no ILL, ou seja, mantém apenas em relação ao IRPJ. Sentença proferida pelo magistrado da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo reconheceu a possibilidade de a recorrente aproveitar inteira e imediatamente a diferença resultante da correção monetária especial possibilitada pelo artigo 2º, sem as restrições do artigo 3º. Então, ela não se referiu aos artigos 39 e 41 dos decretos. Referida decisão foi objeto de embargos de declaração oposto pela recorrente, de modo que foi proferida nova sentença acolhendo os referidos embargos e declarando, em aditamento ao que ficou decidido na sentença embargada, que a correção monetária deferida é aquela prevista no artigo 3º da Lei 8.200 e que as restrições afastadas são aquelas estabelecidas pelo inciso 1 do mesmo dispositivo, ou seja, aquela compensação em 4 períodos. Houve apelação por parte da Fazenda Nacional, a qual recebeu o número tal, e que foi improvida pela 6ª turma do TRF da 3ª Região. Conforme a certidão de folha 103, a referida decisão transitou em julgado em outubro de 99. No relato acima, constata-se que a decisão judicial se limitou a reconhecer que a parcela da correção monetária correspondente à diferença, né, do IPCB-TNF poderia ser deduzida integralmente no exercício de 92, sem necessitar obedecer ao constante no inciso 3º, parágrafo 1º da Lei 8.200, que impõe a dedução em 4 períodos a partir de 93. 2. Não há qualquer pronunciamento relativo aos artigos 39 e 41 do Decreto 332, de modo que as disposições ali contidas permanecem aplicáveis à recorrente e a decisão não possui efeitos em relação ao ILL e à CSLL. 3. A decisão judicial não ampara a restituição e ou compensação dos valores pagos a título de ILL e CSLL, calculados pela aplicação da restrição constante no artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.200. Ok? Compensação realizada. O crédito compensado pela recorrente, sob análise, se refere ao pagamento realizado a título de ILL em 30 de abril de 92, no montante de 2 bilhões de cruzeiros, atualizado conforme discriminação realizada às folhas.
Conforme explicitado no despacho decisório emitido pela autoridade administrativa. Preciso ler? Não sei. Vamos lá. O interessado, interpretando que a decisão judicial conferiu-lhe o direito de deduzir a despesa de correção monetária, também da base de cálculo do ILL, procedeu à exclusão do valor de 124 bilhões na apuração do lucro tributável do ano calendário 91, conforme cópia apresentada do LALU. E na DRPJ 92, o interessado, mediante exclusão da aludida despesa de correção monetária, apurou base de cálculo negativa do ILL. Dessa forma, o interessado passou a considerar indevido o pagamento realizado para a quitação da primeira cota do ILL em 30 de abril de 92. Posteriormente, prestes a completar 5 anos do trânsito em julgado da decisão judicial, o interessado deu início à utilização do seu pretenso direito creditório na compensação de débitos próprios por meio das decompras tratadas nesse processo, formalizadas na forma prevista na IN 210. Conforme esclarecido no tópico anterior, porém, a decisão judicial invocada pela recorrente não possui qualquer efeito em relação ao ILL, de modo que válidas as disposições contidas nos artigos 39 e 41 do Decreto 332 de 91, e improcedente o crédito pleiteado e a compensação realizada. Resta examinar apenas se as demais alegações apresentadas pela recorrente afastam a conclusão acima. Todas as demais alegações contidas no recurso voluntário se destinam a atacar a exigência do ILL e os artigos 39 e 41 do Decreto 332. As alegações de ilegalidade dos dispositivos do referido decreto, a alegação de ilegalidade dos dispositivos do referido decreto é prontamente afastada pela impossibilidade do julgador administrativo, integrante de órgão inserido na estrutura do Poder Executivo, deixar de seguir os instrumentos normativos editados pelo chefe deste poder e que estejam em plena vigência. Apenas o Poder Judiciário é competente para o afastamento dos referidos atos em decorrência de ilegalidade. E aí eu trago uma decisão do CAF. Em relação à alegação de inconstitucionalidade do referido imposto dos citados dispositivos legais, cabe inicialmente o teor da súmula CAF número 2. O referido enunciado deve ser interpretado em conjunto com as disposições constantes do artigo 26A do Decreto 7235 e do artigo 62 do RI-CAF. Como se observa, ao contrário, inclusive, do que já sustentou esse relator, aqui eu faço mais propriamente aquela defesa do meu posicionamento. Os dispositivos normativos não impõem aos julgadores administrativos o não conhecimento de qualquer alegação de inconstitucionalidade. Devem ser apreciadas para que se examine se já existe alguma decisão ou ato dentre os acima relacionados que reconheça a inconstitucionalidade da norma atacada, hipótese em que o entendimento nele exposto deve ser aplicado. Se veda ao julgador administrativo na ausência de qualquer dos referidos atos, reconhecer a referida inconstitucionalidade ou deixar de aplicar o ato normativo sob tal fundamento. Relacionado ao caso, sob análise, o plenário do STF, no julgamento do recurso extraordinário 172.058, reconheceu a inconstitucionalidade do ILL em relação aos acionistas de sociedades anônimas, quando os atos societários não prevejam a imediata disponibilidade econômica ou jurídica a estes do lucro líquido apurado na data de encerramento do período básico, conforme trecho de emenda a seguir. Em decorrência daquela decisão, inclusive, houve a edição pelo Senado Federal da Resolução 82, por meio da qual é suspensa a execução do artigo 35 da Lei 7713. A recorrente não aponta, e não é do conhecimento desse relator, qualquer outro ato judicial ou administrativo que reconheça a inconstitucionalidade total do artigo 35 e ou dos artigos 39 e 41 do Decreto 332. E aí sim, na ausência de qualquer dos atos referidos nos dispositivos acima transcritos, Decreto 7235 e da RI-CAF, incide a vedação neles contida e reconhecida pela súmula CAF número 2, da impossibilidade do julgador reconhecer a inconstitucionalidade. De modo que deixe de analisar as razões apresentadas pela recorrente no intuito de demonstrar a existência de inconstitucionalidade das normas em questão. De outra parte, reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do artigo 35 e observância obrigatória nesse julgamento poderia aproveitar a recorrente, a depender das disposições contidas nos seus atos societários. Em relação às compensações sob exame nos presentes autos, porém, há dois grandes óbices a utilizar a declaração de inconstitucionalidade como fundamento para o reconhecimento do direito creditório
e sua homologação. Em primeiro lugar, as compensações realizadas nas DECOMPs tratadas nesse processo foram efetuadas com suposto crédito decorrente do processo judicial 255, no âmbito do qual, como detalhado no tópico anterior, não há decisão que torne indevido o pagamento realizado pela recorrente a título de ILL. Reconhecer agora crédito relativo ao mesmo pagamento, porém sob outro fundamento, significa a homologação de compensação totalmente diversa da realizada. A par disso, a data da apresentação das DECOMPs ora examinadas, agosto a outubro de 2004, já havia transcorrido o prazo prescricional para o pedido de restituição e realização da compensação em relação ao pagamento de folha 114, realizado em 30 de abril de 92. A tal conclusão se chega a partir da conjugação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do RESP 1.110.578, que resultou no tema repetitivo 142. Com a súmula 91, baseado no julgamento sobre a sistemática e recurso extraordinário, ao pedido de restituição pleiteada administrativa antes de 9 de junho de 1995, se aplica o prazo de 10 anos. Ou seja, tendo o pagamento em questão sido realizado em 30 de abril de 92, o prazo para restituição e ou compensação de eventual montante pago a maior e ou indevidamente se esgotou em 30 de abril de 2002. Desse modo, a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 35 não produz reflexos nos presentes autos. Por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Trabalhoso esse, hein? Teve que estudar aí a legislação velha. Mas essa decisão do STJ, para mim, ela é meio absurda, cara. O Supremo vira e falar inconstitucional. Ah, não, mas o prazo prescricional conta lá de trás. Pô, é a mesma coisa que modular o efeito. Segurança jurídica. Aí você vai ter um monte de gente que vai aproveitar a restituição e os outros que estavam ali esperando dançar. Acho que parabéns pelo voto, muito bem feito. Oi? Parabéns pelo voto, muito bem feito. Obrigado. Ricardo. Paulo, eu não entendi muito bem uma coisa aqui. Você disse que Bom, vamos lá. O pedido de restituição, de compensação, né, o crédito, né, ele decorre do entendimento do contribuinte, né, do pronunciamento judicial, no sentido em que ele poderia aproveitar, num só período, né, num só ano, a totalidade da correção monetária, né, da dedução da correção monetária lá do ano anterior, agora não me lembro mais. Do IPCBT-NF. Por conta disso, quero crer que ele fez uma apuração, que ele fez lá a apuração e chegou à conclusão que, considerando toda essa dedução que estava garantida por um pronunciamento judicial, transitado em julgado depois, inclusive, ele apurava prejuízo, portanto, ele não tinha ILL a recolher. Como ele recolheu, ele entrou com um pedido de pagamento indevido. Aí eu não entendi, você disse que, ele não tem direito porque o pedido dele não tem a ver com o pronunciamento judicial. Porque os decretos, eles limitavam esses efeitos da dedução ao IRPJ. Ele não podia ter, essa dedução não podia ter efeitos em relação à contribuição social e ao ILL. E aí ele entrou com a ação judicial e ele pedia as duas coisas. Ele pedia primeiro para deduzir integralmente, né, não precisar dividir em 4 anos, e pediu para afastar essas restrições relativas à contribuição social e ao ILL. E a decisão judicial foi só para ele deduzir integralmente. Caberia a ele ter embargado Ele tinha que ter embargado, ele não embargou, cara, isso. Ele tinha que ter embargado. Tanto é que ele assentou ao IRPJ. Exatamente. E a sentença tanto é omissa nesse ponto que ela deu um integral provimento com condenação em honorários a favor da parte, ou seja, não foi para o provimento parcial.
provimento, não, desculpa. Eu acho que ele embargou, né, Paulo? Pelo relatório do Paulo. Ele embargou, mas por outras razões, né? Ele embargou porque a sentença fala do artigo 2º, era o artigo 3º. Cara, ele tinha que ter alegado isso nos embargos, porque aí o juiz provavelmente se pronunciaria. Tá bom, não, também se aplica aí as restrições lá do artigo 42, mas não fez isso. Ou não, né? Ou o juiz se atentava e não pode ser integral, é parcial. Ele correu o risco na omissão do juiz aí. Agora, o juiz foi claro ali da limitação, né? Resolveria também pela prescrição, né? Aí, só a prescrição já não. Mas a prescrição não é em relação à decisão. Ele tenta mudar o fundamento do motivo da compensação dele na inconstitucionalidade do ILL. Aí é outra discussão. Porque a prescrição... as duas coisas. A prescrição, no caso da ação ordinária, ela começaria a contar a partir do trânsito em julgado da sentença. Sim, isso. Eu não sei e quando. Ele faz dentro dos 5 anos, né? Ele faz. Sim. Agora, aí ele virou, não, esquece a sentença. O ILL foi declarado inconstitucional. Não, beleza. Só que aí você pagou isso lá em 1992, brother. Então já não dá mais. E eu estava ouvindo aqui, Paulo, não tem, pelo menos eu não achei, tem só a certidão, né, de ter outro processo, né? Tem a sentença inicial. Tem as decisões. Tem a sentença no início do primeiro volume. Não, a certidão eu achei que... A sentença está no primeiro volume, é que ela é tão pequenininha que ele nem parece sentença. Ah, tá, eu vi uma certidão aqui, mas ok, eu concordo. E aqui folha 87, 86 e 87. Eu fico pensando se esses caras já não pediram esse ILL no outro processo, daí o ILL como um todo usando esse mesmo argumento. O argumento da inconstitucionalidade. Ou no RE. Pode ser também. Mas aqui esse daqui... Aqui seria a diferença incidente sobre essa parcela, né? Sobre a diferença da base. Isso. Mas ele poderia ter deduzido esse pedido em outro... alguém diverge do relator aqui? Presidente, eu não divirjo não, achei o voto sensacional, mas eu vou pelas conclusões em relação ao problema do conhecimento da matéria constitucional. Era só o que eu ia mencionar, era essa questão de não conhecer. O Paulo mesmo fala que não vai enfrentar. Me parece uma coisa meio lógica não conhecer. Aqui tem uma particularidade que eu acho importante ir pelas conclusões, é porque, de fato, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade. Então, a inconstitucionalidade do ILL foi declarada. E nós estaríamos obrigados a aplicá-la. Né, a teor lá do nosso regimento. Então tem essa particularidade, por isso que eu concordo. Tem que conhecer da matéria aqui. Eu só não concordo com a discussão dele que ele inicia, fala que teria que se conhecer para afastar. Não concordo, eu acho que esse caso é de conhecer ponto final. Agora, sem inconstitucionalidade, sem ato qualquer, é não conhecer. Ok. Alguém mais tem alguma observação? Não desliga, tá? Vamos fazer o pior. A Fabiana foi apresentada ao ILL. As pessoas discutindo reforma tributária, nós julgando coisa que nem existe mais. E a diferença IPC-BTNF. Isso. E ILL é anterior à Constituição ainda. É chocante. Pelo menos... Eu também acho pelo que menos eu fiz uma análise um pouco de justiça social, né? Ele presumia uma distribuição de dividendos e tributava a distribuição de dividendos, coisa que está faltando no nosso sistema. Candal que pegou, né? Um processo que precisava de uma fonte de 92, sei lá, uma ajuda de 92. E a Maria Lúcia tinha. O Maju é 92. Maju, aí o Eduardo falou, hoje Maju, eu conheço a Maju Coutinho. Coutinho foi a Maju, não é Mafon, não, Maju. E a Maria Lúcia resgatou lá um dossiê de... Aliás, se alguém precisar de um Maju, né, não é a Maju Coutinho, a ex-conselheira aqui, Maria Lúcia, tem um acervo de manual da pessoa jurídica. Herança de Caruaru.
Para por hoje? Acho que esse aqui A esse aqui TT eu não já veio me esperava chamar. jogar hoje. Esse aqui já valeu Foi lucro. a prorrogação, né? Não deu tanta polêmica, mas é um processo dentro. Os meus 3 próximos, que é o Sheamus e os Transamérica, tem um dos Transamérica que é tranquilo, mas o Siamos, ou Simos, ou sei lá qual é o nome dessa desgrama, ele é mais... Ele é chatinho, porque é muito número. É fato, só fato, não tem discussão jurídica. Acho que a gente mata amanhã. Amanhã cedo a gente vai matar amanhã e à tarde, eu acho. Posso interromper, então? Oi? Posso interromper? Compensação também, seus, Gustavo? A gente encerrou a gravação? Em compensação,